Olá, olá irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre uma palavra que mexeu comigo um pouco no sentido de que eu não tinha parado para pensar e não imaginava poder extrair algo assim do livro de Jó, né? Um estudo que a gente estava fazendo no mês de fevereiro, estudando o livro de Jó e refletindo ali sobre o que geralmente a gente para perceber, né, sobre lutas, sobre paciência, sobre resiliência, perseverança, enfim. Mas logo no começo de Jó tem um versículo, na verdade um trecho, não é só um versículo, mas alguns versículos que impactam a gente, chocam a gente no começo, mas depois a gente talvez até esquece daquilo por causa de tanta coisa que a gente lê na sequência, nos capítulos seguintes. Então a gente a gente realmente passa a não reparar tanto, a não relembrar e refletir sobre aquilo depois. Mas depois de ver um vídeo que falou disso, eu senti muito forte de pesquisar mais a fundo, de entender e ver se fazia sentido de fato o que foi falado no vídeo, e trazer para vocês uma reflexão um pouco diferente sobre o livro de Jó, que eu acho que principalmente para os jovens, na verdade para todas as idades, mas os jovens ali e até as pessoas que estão casadas de pouco tempo, com um convívio talvez turbulento, né? Um pouco de atribulação ali, dificuldade no relacionamento. Eu acho que pode ser muito válido o que a gente vai falar aqui e trazer para a realidade de cada um. Vocês interpretem da forma que for encaixar melhor com a realidade de vocês. E é claro, né, respeitando os limites do que é certo e do que é plausível. Bom, eu quero começar lendo o capítulo 2 de Jó, do versículo 8 em diante. Reparem que esta passagem é a única em que temos a participação ilustre da mulher de Jó, tá? Então vamos lá. Jó capítulo 2, versículo 8. Jó sentou-se num monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse: Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Eu quero, antes até de passar para o que eu quero falar, só fazer uma introdução e uma ressalva aqui. Nós não vamos considerar nada dessas teorias que tem por aí de que a esposa de Jó fez o que ela aconselhou ao marido e amaldiçoou a Deus. E essa teoria fala que ela morreu e depois Jó acabou se casando com Diná, enfim, umas coisas aí que não falam na Bíblia e por isso nós não vamos considerar, vamos nos ater ao que é dito na Bíblia, tá? Até porque, deixa eu fazer um complemento, em Jó, diz capítulo 19, no versículo 17, fala assim: A minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca, os meus irmãos têm nojo de mim. Isso nos dá a entender, é claro, que a mulher dele passou pelo menos boa parte, né? A gente está no capítulo 19 e as provações começam no capítulo 2, então a gente tem um período aí
que garante que ela estava passando pela aprovação junto com ele, então não necessariamente ela morreu, porque ela fez o aconselhamento lá no capítulo 2. Tudo bem, também, que o período que Jó viveu por tudo isso, passou por essa situação, a gente não tem tanta certeza, mas a gente consegue também ter uma noção, que depois eu trago mais à frente isso, para a gente poder analisar. Mas quando a esposa de Jó fala isso tudo e dá esses conselhos sem sentido, e Jó vivendo na situação que está, ele ainda tem a maturidade para dizer para ela que Deus nos dá de tudo, né? Deus nos deu a terra e nos deu tudo que há nela para a gente poder viver aqui. E a gente bem sabe que no mundo tereis aflições, né? Mas nós precisamos ter bom ânimo e encarar com uma visão diferente, né? Uma visão otimista, com certeza. E ele não se deixa abalar por aquilo e segue, né? Segue a vida ali dentro do possível e começa então o diálogo com os seus amigos logo depois. Amigos que também vai ter uns atritos, vai ter alguns conselhos errados, vai ter algumas ideias equivocadas, né? Umas dificuldades ali, umas comparações com as dificuldades que cada um vive, enfim. Mas a gente quer parar para analisar o seguinte. Observem que Jó vai perdendo tudo que tinha. Ele perde os bens, ele perde os animais, ele perde o campo, ele perde a família, ele perde patrimônio, ele perde o respeito. Até continuando aqui, quando fala que a esposa não suporta o hálito, no versículo 17, logo no 18 vai falar: até as crianças me desprezam, assim que me levanto já estão zombando de mim. Então ele perdeu o respeito, perdeu a admiração que as pessoas tinham por ele, por tudo que ele possuía. Jó, resumindo, perdeu tudo, tá? Mas será que foi tudo? Então, eu acabei falando isso para vocês quando a gente comentou que não consideraríamos essas teorias. Jó não perdeu a esposa. Jó não perdeu a esposa e, dito isso, a gente vê que no final, quando ele recebe, né, até a porção dobrada de tudo que ele possuía, a gente vê que essa esposa era a mesma. Ele não recebeu uma segunda esposa, também não fala isso na palavra. Mas por que será que quando Deus fala, vamos até voltar aqui, quando Deus fala tem aquela conversa, aquele diálogo com Satanás e permite que Satanás toque no patrimônio de Jó, enfim, quando ele está conversando ali no capítulo 1, vamos colocar a partir do versículo 8 para a gente contextualizar. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, à sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Tá? Tudo bem que Jó, né, contraiu doença, mas enfim, Satanás saiu da presença do Senhor e foi começar a trabalhar, né, na vida de Jó. Afinal, esse é o trabalho, esse é o serviço de Satanás. Por que será que não tocou na vida da mulher, da esposa de Jó? Até onde vai o peso e a importância do casamento? Vocês já pararam para pensar nisso?
um projeto de Deus, né, podemos dizer, e que até mesmo Satanás, sem que Deus tocasse no assunto, sem que Deus fizesse a ressalva de além da vida de Jó, ele não falou nada sobre o casamento, mesmo assim Satanás respeitou e não fez nada contra a esposa, contra a mulher de Jó. Bom, é um projeto de Deus, é uma instituição de Deus. Quando o casamento acontece, são dois que se tornam um só. E aí a gente para pensar até no seguinte, lá em Êxodo, vamos abrir aqui. Lá em Êxodo, no capítulo 21, no versículo 2, do versículo 2, a gente lê o seguinte: se você comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar 6 anos para você, mas no 7º ano ele ficará livre sem ter de pagar nada. Se ele era solteiro, no versículo 3, se ele era solteiro, quando se tornou seu escravo, não levará a mulher quando for embora, mas se era casado, então poderá levar a mulher. A gente observa que Deus ordenou lá na lei, em Êxodo, que até mesmo o casamento dos escravos, né, dos servos, fossem respeitados. Então a gente tem um ministério, se a gente pode dizer assim, a gente tem um ministério com um peso muito grande, né? Quando a gente tem uma união forte, firmada no Senhor, uma aliança, e o casamento é uma aliança, e a aliança não só entre duas pessoas, né, um homem e uma mulher, mas podemos dizer que uma aliança com Deus também, por causa de ser um projeto de Deus, né, a formação de uma família ali, a gente tem algo muito, muito forte, porque essa união vai proporcionar a formação de novas vidas, sabe? Porque os frutos que podem ser gerados do casamento, além dos filhos, os ministérios que podem ser gerados, os exemplos, os testemunhos que podem ser gerados, o impacto na vida de outras pessoas que podem ser gerados ali, tudo isso é muito forte no mundo espiritual. E isso é extremamente respeitado no mundo espiritual, até pelo inimigo. Então, parem para pensar com relação a isso, como que o casamento é importante, como que é importante você viver em paz e viver tranquilo, né? Digamos assim, em comunhão, viver bem, em alegria, em harmonia com o cônjuge, com a pessoa que você escolheu para passar o resto da vida, para formar uma família, para construir algo juntos, né? Para realizar sonhos, enfim, tanta coisa que pode ser conquistada depois de um casamento. Aliás, existem casos até de pessoas que não alcançam nada durante a vida de solteiro, mas passam a conquistar, a ter realizações depois de casados. Isso falando materialmente, tá? Falando no mundo. Mas quando a gente traz para o contexto do seguinte, olha só o que vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 8 em diante. Vamos ler. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Todavia, versículo 10, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. A gente tem do começo ao fim
a Bíblia falando sobre a importância do casamento e da união entre duas pessoas. Como não respeitar e como não encarar isso como algo muito forte para trazer para a nossa realidade? Porque a gente sabe que Deus não deu nenhuma ordenança, não colocou nenhuma daquelas diversas leis no passado à toa, e muito menos Jesus trazendo uma nova visão sobre o amor, né, sobre como se comportar, enfim. Até dizendo também, né, Jesus trouxe para nós, falando que o divórcio não é correto, né, que não deveriam se separar, né, o homem e a mulher que estão casados, enfim. Não é nada disso, nada disso é por acaso. Então a gente tem que trazer para si essa realidade, para o nosso contexto. Para o caso dos solteiros, que eu falei lá no começo que essa mensagem teria importância para os solteiros. Quando você está para escolher alguém, saiba escolher pensando até no seguinte: Jó, naquela situação, mesmo tendo a esposa contra aquilo que ele pensava, com um posicionamento contrário àquilo que ele acreditava, no Deus que ele sabia que podia fazer todas as coisas e talvez até reverter toda aquela situação, né? Não sei o que estava se passando na cabeça de Jó, mas ele se manteve firme e não se deixou levar pelo aconselhamento da esposa. Mas pensemos no seguinte: quando você vai escolher alguém para passar o resto da vida e você consegue identificar ali que aquela pessoa está completamente alinhada com aquilo que você pensa, com a sua opinião, enfim, tudo aquilo que você acredita, ela também acredita, outra pessoa, outra parte também acredita, você não acha que ao passar por qualquer dificuldade, qualquer provação, qualquer obstáculo, qualquer desafio na sua vida, se você tiver alguém que vai estar ali te apoiando, ao invés de te dar conselhos contrários àqueles que você está pensando ou sempre pensou, você não acha que vai ser mais fácil, ao invés de ser alguém que te joga para baixo, vai estar te auxiliando, vai estar te jogando para cima, te empurrando para frente, para você seguir caminhando, mesmo diante das adversidades? E eu digo até para os casados, que eu falei também que seria muito importante essa mensagem para você trazer uma reflexão para si, estando casado. Quando você tem algum tipo de divergência de opinião com o marido ou com a esposa, não é interessante que você exponha o que pensa, respeite e encerre ali? A gente não sabe, né, com toda certeza, mas pelo menos a Bíblia mostra que ele falou e acabou ali, né? Cada um expôs o que pensava, a sua opinião, e seguiram. Ele seguiu fazendo o que achava que era certo, a esposa dele acatou, provavelmente, seguiu em frente e ambos foram abençoados no final. Então, saber respeitar isso e não tratar uma divergência, uma diferença de opiniões, deixando ela seguir para um patamar pior, que seria uma discussão, uma briga, só porque não existe um acordo de meras opiniões eu digo para alguns casos, né? Tem certas discussões que não são meras, né? São mais importantes, são mais sérias, mas o que eu quero dizer, a gente consegue lidar com as divergências, com as diferenças, com uma certa cautela. Tudo bem que ele chamou ela de louca em algumas linguagens, né, em algumas traduções, mas se a gente evitar alguns tipos de fala hoje em dia, né, pensando para o lado do respeito, que hoje a gente tem uma preocupação, um pouco diferente daquele tempo, mas a gente conseguir lidar com essa diferença de opiniões e conseguir superar aquilo de uma forma pacífica e amorosa, eu tenho certeza que faz toda a diferença e que a gente pode conquistar muito crescimento no convívio conjugal ali, e isso serve de conselho até para os solteiros também. Quando a gente pensa nas discussões até durante o namoro ou o noivado, enfim, a gente saber levar de uma forma leve
é totalmente importante, principalmente nesse momento em que está se conhecendo e tomando a decisão de se vai se casar ou não, é justamente para a gente poder ver, ter um lampejo ali, uma noção de como vai ser a vida de casados depois. E isso é importante porque a gente está conhecendo para tomar uma decisão que vai nos afetar, que vai ser carregada para o resto das nossas vidas. Então a gente precisa agir com maturidade, com cuidado, com cautela, porque se trata da vida de duas pessoas e que com certeza vai envolver outras vidas. Então, essa escolha é extremamente importante e estarem alinhados. Até por isso a gente traz a fala também do jugo, né? Quando a gente tem o jugo desigual, é exatamente isso. São pessoas de mundos diferentes, mundos às vezes opostos, e as chances disso dar certo são pequenas, são pequenas. Quando a gente tem pessoas com gostos semelhantes, comportamentos semelhantes, pessoas que têm uma visão de mundo semelhantes, as chances delas caminharem em harmonia e darem certo são maiores justamente porque os dois não gostam das mesmas coisas, consequentemente é provável que não pratiquem essas coisas e por isso essa homogeneização aí, homogeneidade, na verdade, desse relacionamento faz com que eles convivam bem, faz com que eles se misturem realmente, né? E se tornem cada vez mais homogêneos nesse sentido, porque é praticamente impossível encontrar uma pessoa igual, idêntica a você em todos os comportamentos, no ponto de vista, na visão de mundo, enfim, na personalidade, mas você pode encontrar uma pessoa muito semelhante e as poucas divergências, as poucas diferenças que vocês identificarem com a convivência, elas acabam amenizando também. Ou pelo menos se tornam mais fáceis de ser respeitadas, essas diferenças. Porque aquilo não te afeta tanto. São tantas qualidades para você observar, para você admirar, que aqueles defeitos vão acabar sendo irrelevantes com o passar do tempo e a sua convivência com o seu cônjuge vai ser espetacular, com certeza. E aí, quando eu estava falando lá atrás sobre a vivência dos dois ali, né, Jó e sua esposa, eu quero até trazer também a questão do tempo. A gente não tem tanta noção de quanto tempo durou essa provação, mas a gente tem dicas no próprio livro de Jó. Deixa eu abrir aqui também, que eu fechei a Bíblia. Abrir de novo. Vamos em Jó, capítulo 29. No capítulo 29, no versículo 2, fala assim: Ah, se eu pudesse voltar meses atrás para os dias em que Deus me protegia. Ele encara que a realidade atual é de que não há proteção, mas de fato há uma permissão de Deus para que o inimigo tocasse em quase tudo da vida de Jó. Mas meses passados nos dá uma noção de que não são anos, né? A gente pode interpretar assim. Então pode ser que essa luta, essa provação de Jó não tenha durado nem mesmo um ano, mas com a convicção de que não foram 2, porque ele poderia ter dito há anos atrás, né? Mas meses atrás a gente pode dizer isso, e tem mais uma confirmação 2 versículos à frente, no versículo 4, quando ele... Vamos ler na sequência, vamos ler o 3, depois o 4. Naquele tempo Deus iluminava o meu caminho e com a sua luz eu podia andar na escuridão. Aí no 4 vai falar o seguinte: naqueles dias eu estava bem de vida e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. Essa versão está até diferente. Deixa eu trazer uma outra aqui, que traz uma interpretação mais de acordo com o que eu quero dizer. Essa daí, na verdade, reforça o versículo 2, mas em Jó, capítulo 29. Deixa eu pegar uma outra tradução aqui para nós.
no versículo 4, vai dizer assim: como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Como fui nos dias da minha mocidade, nos retoma a um passado distante, né? Então ele fala dias da minha mocidade. Então reforça o seguinte, de que quando ele cita meses passados, ele está sendo mais próximo da realidade, do dia que ele está falando. Então, por mais que ele tenha passado por uma luta curta para alguns, porque tem pessoas que passam por situações de vida que duram tanto tempo, tantos anos, que se falar que alguém passou por uma provação difícil por um ano, a pessoa vai falar que é pouco. Mas para alguns, passar uma semana de dificuldade é muito. Então é uma questão de ponto de vista. Então a gente, desconsiderando isso, não tanto tempo assim, até comparando com outros casos da Bíblia, tá? De provações, de 12 anos, de 40 anos, enfim. Jó relativamente, por mais que tenham sido perdas muito fortes e intensas, quando a gente se atém somente ao prazo da duração, se foi cerca de um ano, não foi tanto tempo. E aí ele se manteve ali naquela firmeza, na paciência dele em esperar por alguma manifestação de Deus para trazer um entendimento, para trazer algo para confortá-lo, e estava ali junto com a esposa, tanto é que quando a bênção chegou para os dois, e a esposa teve juntamente com ele novos filhos, e os bens e o respeito, e tudo voltou para a casa de Jó, muito mais do que ele tinha antes. Então fica essa reflexão para vocês sobre a importância do casamento, não só nos momentos de alegria, não só nos momentos de felicidade, não só nos momentos de sossego, de paz, mas principalmente a importância que ele tem nas batalhas espirituais, nos ministérios que a gente realiza dentro da igreja, ou até na comunidade, ou no mundo lá fora. Quando a gente está alinhado com a esposa ou com o marido, a gente consegue realizar com uma certa tranquilidade, com mais facilidade, porque tem alguém te auxiliando, tem alguém caminhando junto com você, mas com certeza a força e a expressão espiritual que está ali envolvida naquele projeto, naquela obra que está sendo realizada por vocês, também tem um peso muito maior contra o inimigo, para derrubar o inimigo, para afastar, não permitir que as setas dele alcancem a vida das pessoas que estão envolvidas no projeto, porque existe uma aliança forte ali, não só de duas pessoas, mas firmada em Deus, na palavra do Senhor, e que pessoas abençoadas nesse propósito de atuar em conjunto, atuar em ministérios junto com o parceiro, com a parceira, isso não tem preço, isso não tem preço. E aí, para quem ainda não é casado, se atente nesse sentido, porque não se trata só de um convívio, de abraços, beijos e carícias, e ficar se sentindo bem naqueles momentos ali, e quando se estão afastados ou se estão enfrentando qualquer dificuldade, ou teve um choque de opiniões, aí perde-se a paz, vem a tempestade, vem a confusão, vem a discussão, vem as brigas, em alguns casos até xingamentos. Nos casos extremos a gente tem até violência, que é um absurdo. Então é muito importante observar com quem você está e o que você pretende com aquela pessoa, e se ela está alinhada com tudo aquilo que você acredita e com tudo aquilo que você quer para a sua vida. Pensa no seguinte: se você identificou um defeito na pessoa, só raciocina se aquilo é possível de se conviver durante o resto da vida, ou se você acha que não suporta aquilo para o resto da vida. Porque nós não temos obrigação nenhuma
de mudar as outras pessoas. A gente tem a capacidade de mudar a nós mesmos. É claro que é muito importante o diálogo, é muito importante a conversa, é muito importante expor. Igual eu falei da opinião de Jó e da esposa de Jó, que os dois expuseram ali o que pensavam e seguiram em frente. Então, se existe alguma coisa que incomoda no outro, exponha, fale com amor e tentem encontrar um meio de corrigir aquilo, mas não force uma mudança no outro, porque você não consegue fazer isso. Mas pense dessa forma: se existe algo que você possa mudar em si mesmo para suportar aquela situação, ótimo, mas se você não vê saída, não vê alternativa e ainda não está casado, pense muito bem antes de se casar, porque depois, meu amigo, não é bom que se divorciem, né? Leia lá novamente Coríntios, 1 Coríntios 7 e pensem bem sobre qualquer decisão séria e importante que vai impactar o restante da vida de vocês, para poder não se arrependerem depois. Amém? Eu espero que o pouco que eu falei sobre isso, sobre o casamento, sobre relacionamento, se baseando num livro que não fala tanto assim, né, sobre relacionamento, mas eu achei que seria importante trazer esse ponto de vista para vocês. Eu espero que vocês levem para a vida de vocês de alguma forma, que tenha servido para vocês refletirem sobre alguma área da vida de vocês. E se alguém que você conhece precisa ouvir isso, pode compartilhar, fiquem à vontade. E que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Amém.